Seguinte, nessa aula a gente vai continuar dentro do tópico de programação modular, falando sobre funções condicionais dessa vez, só que mais especificamente eu quero abordar aqui duas funções condicionais em particular, que são as funções if e which, e em seguida eu vou falar sobre as funções bool e piecewise. Então, começando aqui pelas funções if e which, a gente tem que, de forma geral, antes de entrar nas funções, que uma função condicional ela é um comando cujas ações dependem de condições, em que a gente já viu ao longo das aulas anteriores como usar condições, só que a gente vai ver isso agora de forma mais sofisticada usando essas funções if e which, e tem também essa aqui switch, só que essa eu não vou tratar, em que, começando pela função if, a sintaxe básica para a função if, no caso, ela é dada dessa forma aqui, em que a gente passa uma condição a ser testada pela função, e a função vai retornar t se a expressão for verdadeira, e no caso vai retornar f se a expressão, aliás, se a condição for avaliada como falsa. Em que, no caso, se a gente tiver um comando retornado sem avaliação, é porque a condição ela está indefinida, né? Então, se a condição não for bem, se o matemática não conseguir interpretar essa condição, ele não vai avaliar a expressão. Então, vamos ver um exemplo de como é que isso funciona na prática, em que a gente tem aqui essa função, por exemplo, step, em que a gente está usando a função condicional if. E aqui ó, a gente está passando a condição a ser testada, a condição que deve valer, que é, no caso, x maior que zero. E se x for maior que zero, estou pedindo matemática retornar 1. Se x for menor do que zero, matemática vai retornar zero. Aliás, se x não for maior que zero, o matemática vai retornar zero, né? Não necessariamente menor, né? Pode ser menor ou igual, conforme a gente vai ver aqui. Mas avaliando essa função, pronto, a gente avaliou aqui a célula. Agora, em seguida, vamos olhar para essa lista de exemplos, em que aqui a gente tem menos 1, 0, 2 e x. Então, avaliando, reparem, a gente tem aqui, ó, step de menos 1. Como menos 1 é menor do que zero, a matemática retornou zero. Então, a condição foi testada e a matemática retornou zero, porque a condição aqui é falsa. Menos 1 não é maior do que zero. Agora, zero, por sua vez, também não é maior do que zero. Zero é igual a zero. Então, a matemática retornou zero para a gente aqui, porque a condição ela é falsa. Agora, por sua vez, 2 já é maior do que zero. Então, a matemática retornou 1 para a gente. Só que x é um símbolo qualquer. Então, a matemática não sabe o que ele é. E aí, ele não avalia a expressão, né? Então, retorna a expressão não avaliada. Em que, observe então, que quando a gente tem uma condição ambígua, ela permanece não avaliada. Só que, se a gente quiser que saia alguma coisa ao invés disso daqui, a gente pode simplesmente falar para o matemático o que deve sair, né? Colocando uma entrada adicional aqui na nossa função u, né? Que vai ser retornada caso o status da condição seja incerto, né? E, no caso, a gente tem aqui um exemplo para ilustrar isso, que é usando essa função f aqui, que a construção dela é com o if, e que é basicamente a função anterior, só que aqui a gente acrescenta o que o matemática deve retornar para a gente caso a condição não seja avaliada. Ele deve retornar a string não sei, em que vamos definir essa função. Pronto, função definida. Está aqui os nossos exemplos a serem trabalhados. Então, menos 1, matemática está retornando zero, né? Porque menos 1 não é maior do que zero. Zero também não é maior do que zero, então a matemática retorna zero. 2 retorna 1, porque é maior. E, por sua vez, aqui ele retorna não sei para f de x, porque no caso, a condição que ele não consegue avaliar, só que a gente falou para ele o que ele deve retornar, caso ele não conseguisse avaliar a condição. Só que agora tem uma função condicional que ela é um pouco mais flexível do que a função if, que é a função which, em que para a função which a gente usa essa sintaxe aqui, em que a gente passa aqui um teste e a gente passa a expressão em seguida, a gente passa um teste, uma expressão, enfim, a gente pode repetir esse padrão aqui, em que o que essa função vai fazer? A gente tem que cada teste ele vai ser avaliado de cada vez
e a expressão correspondente ao primeiro caso verdadeiro vai ser retornada. Só que se não for encontrado um teste aliás, se for encontrado um teste que não pode ser avaliado como true ou falso, a instrução será retornada sem avaliação, tal qual a gente tem aqui, por exemplo, no caso da função if, em que vamos ver agora a mesma função step, né, só que agora dessa vez construída com o which, usando a função which, em que o que essa função aqui está dizendo para a gente, né? Aqui o próprio matemática está falando, retorna o primeiro valor verdadeiro. Ou seja, o matemática vai testar se x for maior do que zero. Se x for maior do que zero, ele vai retornar 1. Agora, se x for igual a zero, ele vai retornar meio. Se x for menor do que zero, o matemática vai retornar 0. Então, vamos avaliar aqui a função. Pronto, avaliei. Está aqui a nossa tabela de exemplos. Então, menos 1, o matemática retorna 0, porque foi isso que eu pedi para ele fazer, retornar 0 para x menor que 0. Agora, para 0, matemática retorna meio, né, conforme eu pedi aqui para ele. Então, meio. Agora, para 2, como é maior do que 0, matemática vai retornar 1, conforme eu pedi para ele. E no caso de x, ele não consegue avaliar, então ele deixa a expressão sem ser avaliada. Em que, reparem então, que quando o primeiro valor verdadeiro foi encontrado, a matemática retornou ele. Ou seja, aqui, ó, menos 1, no caso, qual que é o teste que vai valer aqui para o menos 1? Vai ser o x menor que 0. Então, a matemática vai retornar para ele 0. E, enfim, isso sobre as funções if e which, elas são bem importantes em diversas construções de códigos. Aqui são apenas exemplos simples para a gente ver como é que elas funcionam operacionalmente. Agora vamos tratar das funções boolean e piecewise, em que a função boolean é uma função que eu não vou tratar em exemplos aqui, porque é uma função um tanto quanto simples e que a gente não vai usar de forma tão frequente assim quanto a função piecewise. A função piecewise é mais frequente, principalmente para a gente que, no caso, está interessado em aplicações físicas e matemáticas, em que a gente precisa muitas vezes construir funções por partes, definidas em partes, né, com condições especiais. A função piecewise ela acaba sendo mais interessante. Só que, só para não passar batido, né, vamos ver o que a função boolean faz. Em que a função boolean ela vai retornar 1 se a expressão for verdadeira e 0 se a expressão for falsa. Então, por exemplo, aqui ó, vamos colocar a seguinte expressão lógica. 1 maior do que 0. Matemática vai retornar true, através da função boolean, porque 1 é maior do que 0. E se a gente tivesse colocado, por sua vez, 1 menor do que 0, aliás, 1 menor do que 0, matemática vai retornar falso, porque 1 não é menor do que 0. Então, a gente tem essa expressão lógica que é avaliada e a matemática retorna true ou falso, dependendo da sua avaliação. Só que se, por exemplo, a gente tivesse algo ambíguo para matemática, como dois símbolos aqui, sem eu falar o que são esses símbolos, o matemático ele não vai conseguir avaliar, né? Então, ele retorna a mesma expressão. Em que essa função boolean ela é equivalente a essa construção aqui usando a função if, em que a gente passa a expressão, né, e fala para a matemática retornar 1 se ela for verdadeira e 0 se ela for falsa. Dito isso, vamos falar agora sobre a função piecewise, em que está aqui a sintaxe da função piecewise, em que, no caso, a gente pode passar, né, uma lista de listas aqui, em que nessa lista de listas a gente tem as condições a serem avaliadas e o valor a ser retornado, né, para essa condição. Então aqui a gente tem a condição 1, o valor retornado para a condição 1. A condição 2, o valor retornado para a condição 2. Agora, se a gente não especificou a condição aqui, né, e a gente especificou um valor aqui, o matemática vai retornar esse valor caso nenhuma dessas condições aqui valha, né? Só que se a gente esquecer de colocar esse trem aqui, o matemática ele vai retornar 0 por padrão. Então, ou seja, a função piecewise ela retorna o primeiro valor para o qual a condição correspondente é verdadeira. Se nenhuma das condições for avaliada como true, o valor final será retornado. E se omitido, o valor final padrão é 0. Então, vamos ver um exemplo aqui. Opa, isso aqui não devia estar aqui não. Mas, enfim. É
é um outro exemplo que eu decidi descartar, porque esse aqui eu acho que vai ser mais simples. Em que, no caso, vamos pegar aqui a função Heaviside e construir ela usando a função piecewise, em que está aqui, ó, a função θ de Heaviside, né, em que a gente vai construir ela usando a piecewise. E o que a gente tem aqui? Né? A gente está falando que, para essa função, quando x for maior do que zero, é para matemática retornar 1, né? Para a função valer 1. Quando x for menor do que zero, é para essa função valer 0. Agora, se x não for maior que zero, se x não for menor que zero, a matemática vai retornar meio. Então, se, por exemplo, x for igual a zero, a gente tem o valor meio retornado, em que a gente tem essa representação aqui, então, para a função θ de Heaviside. Então, vamos dar um Enter aqui. E a gente vê, ó, até que o matemática retorna aqui para a gente, né? Aquele esquema padrão de chaves, né? Em que a gente tem aqui, ó, 1 se x for maior que 0, 0 se x for menor do que 0 e meio se x for verdadeiro, né? Em que o que é esse verdadeiro aqui? É justamente isso daqui, ó. Se nenhuma das condições for avaliada como true, o valor final será retornado. É isso que está se referindo aqui. Mas a gente pode suprimir esse output. Pronto, está aqui a nossa função de Heaviside construída. Agora vamos olhar para os exemplos, que é 3, menos 3 e 0. Então, pegando aqui, ó, note que para x igual a 3, a função de Heaviside retorna 1, né? Porque x é maior do que 0, e quando x é maior do que 0, a função deve retornar 1. Para menos 3, como menos 3 é menor do que 0, a matemática deve retornar 0. Né? A função de Heaviside deve retornar 0. Agora, se x não for nem maior do que 0 e nem menor do que 0, a função de Heaviside deve retornar meio. Então, repare que aqui eu coloquei 0, então a matemática vai retornar meio para a gente, porque 0 não é nem maior e nem menor do que 0. 0 é 0. E isso aqui valeria também, né, para outros casos. Por exemplo, eu pedi para a matemática retornar meio aqui, né, para caso nenhuma dessas condições aqui sejam válidas. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu usasse de argumento aqui um símbolo, né, qualquer, x? O matemática ele não avaliaria, né, tal qual a gente tem para as outras funções. Né? Então, ele deixa de forma genérica. Né? Então, Heaviside x é simplesmente essa função aqui. Agora, e se eu colocasse, por exemplo, né, aqui, ó, o número imaginário, né? Aqui, ó, se eu colocasse, por exemplo, um número imaginário. Vamos ver o que a matemática faria aqui pra gente. Aqui, ó. Ele fala que a comparação é inválida com o número imaginário. Ou seja, ele está interpretando somente os casos reais aqui. Né? Então, a gente precisaria fazer mais especificações se a gente quisesse incluir os números imaginários aqui na jogada, né, numa função piecewise, por exemplo. Não na função de Heaviside, né, aqui. Mas, enfim. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto. Está aqui a nossa função de Heaviside. Vamos plotar ela, então, no intervalo de menos 2 até 2 para ver se o matemático ele consegue plotar direitinho a função que a gente construiu, né, por partes. Então, aqui, ó, ele consegue construir direitinho, né, em que a gente tem aqui a função, né, piecewise construída, né, em que está aqui a função θ de Heaviside. Para x menor do que 0, ela vale 0, para x maior do que 0, ela vale 1. Agora, eu peguei esse exemplo também, por quê? Porque o matemática, internamente, ele tem a função θ de Heaviside, né, em que a função θ de Heaviside do matemática é essa daqui, Heaviside θ, né, conforme vocês podem ver, em que a gente pode pegar alguns exemplos aqui para ver como que ela se comporta e comparar justamente com a função que a gente construiu de Heaviside. Né? Então, nós temos aqui a mesma lista de exemplos que foi dada anteriormente e vamos ver o que a matemática dá. Ele dá... Opa, um desses aqui é menos 3. Aqui, ó, matemática dá 1, né, para x maior do que 0, né, em que 3 é maior do que 0, então a matemática dá 1. Para
x menor do que zero, né, como é o caso de menos 3, o matemática dá 0. E para x igual a 0, repara, o matemática ele não avalia a função. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para o valor de x igual a 0, o matemática ele não entende que a função de Heaviside vale meio. Em que, no caso, isso daqui vai depender do tipo de função de Heaviside que a gente está construindo, né? Só que a gente pode entender, então, por esse exemplo, que a função de Heaviside padrão do matemática, e o que ele considera como função de Heaviside, é a função de Heaviside em que, para x maior que zero, a gente tem 1, em que para x menor do que zero, a gente tem 0. Ele não considera o ponto x igual a 0, tal qual essa representação aqui da função de Heaviside. Mas isso é uma outra discussão, né? Então, dito isso, vamos olhar como se dá o gráfico para a função de Heaviside, função θ de Heaviside interna do matemática, e a gente vê que é exatamente o mesmo gráfico que a gente obteve com a nossa função piecewise. Então, por esse exemplo, a gente pode ver que a função que a gente construiu, ela tem um valor definido para x igual a 0, ao passo de que a função interna do matemática não tem. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.